Flávio Bolsonaro confessa tudo, se enrola e é massacrado ao vivo. O clima político simplesmente explodiu nas últimas horas depois que a repercussão do caso envolvendo Flávio Bolsonaro tomou conta da televisão, das redes sociais e dos bastidores de Brasília. Segundo críticos, a tentativa de defesa acabou gerando ainda mais questionamentos e provocando uma das maiores crises recentes dentro do bolsonarismo. E olha, muita gente está dizendo que esse vídeo pode mudar completamente os rumos das eleições nos próximos anos. Porque depois das últimas revelações, o ambiente político ficou ainda mais radicalizado. De um lado, aliados de Lula afirmam que finalmente parte da população começou a enxergar aquilo que a esquerda denuncia há anos. Do outro, apoiadores de Bolsonaro dizem que tudo faz parte de uma perseguição política coordenada para destruir a direita antes das próximas eleições. Mas uma coisa é impossível negar: o vídeo viralizou. O assunto explodiu. E Brasília entrou novamente em clima de guerra política total. Então eu já quero pedir uma coisa muito importante para vocês. Compartilhe esse vídeo agora com o maior número possível de pessoas. Manda nos grupos, envia para amigos, familiares e todo mundo que acompanha a política. Porque muita gente acredita que o que aconteceu nas últimas horas pode impactar diretamente o cenário eleitoral dos próximos anos. E aproveita também para deixar o like, fazer sua inscrição e ativar o sino das notificações. Porque talvez vocês não vejam mais esse canal aparecendo com tanta frequência na tela de vocês. Estamos vivendo um dos momentos políticos mais tensos da história recente do Brasil. O clima de polarização aumenta a cada dia, as denúncias continuam surgindo e os bastidores de Brasília estão pegando fogo. Aqui vocês acompanham análises, bastidores e informações que movimentam o cenário político em tempo real. E atenção, porque o vídeo de hoje está extremamente pesado. Além da repercussão gigantesca envolvendo Flávio Bolsonaro, também vamos mostrar novas pesquisas que apontam crescimento de Lula antes mesmo do impacto total dessa nova crise política envolvendo setores da direita. Segundo analistas próximos ao governo, o presidente pode crescer ainda mais nas próximas semanas caso o desgaste envolvendo figuras do bolsonarismo continue aumentando. E sinceramente, muitos aliados de Lula já começaram a tratar o momento como uma virada histórica no cenário político nacional. Porque enquanto o governo tenta reforçar programas sociais, investimentos e estabilidade institucional, a oposição continua mergulhada em polêmicas, crises internas e investigações que aumentam a pressão pública todos os dias. Mas calma, porque isso é só o começo. O senhor falou várias vezes também, ao longo desse período, e mais recentemente inclusive, que o senhor nunca teve contato com o Vocário, nem o senhor, nem ninguém da sua família. Então eu queria saber por que o senhor falou isso quando o senhor já estava negociando desde dezembro de 2024 até novembro de 2025 que ele pagasse parcelas. O senhor convidou ele para ir ver as gravações, então não tem contato. O senhor pretendia esconder essa relação do eleitor? Eu não pretendia esconder, mais uma vez, era um contrato de confidencialidade. O contrato, se eu dissesse, Malu, que eu tinha relação com ele, a pergunta seguinte seria: qual é a sua relação? Por que justifica a proximidade de vocês? E a única conexão que eu tenho com este senhor, Daniel Vorcado, é esse filme. Então o senhor mentiu. Eu não podia falar do filme, é simples assim. O senhor mentiu, então, foi isso? Não menti, eu não podia descumprir uma cláusula contratual. Isso gera multa, senador, isso gera exposição dos investidores. Mas o senhor é uma pessoa pública. O senhor deve mais ao Vorcário, com quem tinha um contrato, ou ao eleitor? Eu não estou entendendo. Quem que o senhor deve a fidelidade? Olha só, eu não posso descumprir um contrato, tá? Vamos por partes. Tem investidores nesse filme. Eu tinha que cumprir esses contratos. A única relação que eu tinha com o Daniel Vorcado era esse filme. Se eu falasse que eu conhecia, eu ia, na sequência, ter que falar qual é a relação que eu tinha com ele. É a relação ao filme. Foi só por isso que eu preferi preservar. E agora não tem problema nenhum. Agora não tem mais isso, né, senador? Mas eu não tenho problema nenhum de vir aqui falar isso, Malu. Agora não tem mais confidencialidade, né? O contrato acabou.
O senhor assinou esse contrato, senador? Não preciso mais cumprir essa cláusula contratual, que é importante. Entendi, mas o senhor assinou esse contrato? Quem assina, então, esse contrato? E quem colocou a cláusula, senador? Vocês ou eles? Não tem relação nenhuma com ele mais. Então, o senhor poderia divulgar esse contrato? Ele parou de honrar o contrato que ele tinha conosco. Graças a Deus, o filme foi concluído, está ali nos retoques finais. Graças a outros investidores, porque ele descumpriu o contrato para. Então agora ele pode ser divulgado, certo? O senhor poderia, em nome da transparência, divulgar para a gente o conteúdo desse contrato? Tem que falar com o investidor, com o gestor do fundo, para saber se é possível que isso aconteça, até porque é uma relação jurídica nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com o advogado do Eduardo Bolsonaro, então, a gente tem que. Não, é o gestor do fundo, Malu. Que também é advogado dele, e assim, você bota para trabalhar num empreendimento como esse, pessoas competentes e pessoas da sua confiança, qual o problema? Segundo comentaristas políticos, a repercussão envolvendo Flávio Bolsonaro foi muito pior do que aliados imaginavam inicialmente. A tentativa de defesa rapidamente virou alvo de críticas, cortes viralizados e debates intensos nas redes sociais. E imediatamente começaram comparações com outros escândalos políticos dos últimos anos. Setores da esquerda passaram a afirmar que o bolsonarismo perdeu completamente o discurso moral que tentou construir durante anos. Enquanto isso, apoiadores da direita reagiram acusando perseguição seletiva, manipulação midiática e tentativa de destruição política. Mas uma coisa ficou evidente. O desgaste aumentou muito. E aí surgiu outra bomba. Pesquisas internas e análises políticas começaram a apontar crescimento de Lula em meio à crise enfrentada pela oposição. Segundo aliados do governo, parte da população estaria cansada do clima permanente de conflito e começando a enxergar Lula como símbolo de estabilidade política diante do caos vivido pela direita. Nas redes sociais, militantes de esquerda começaram imediatamente a comemorar. Muitos passaram a dizer que o bolsonarismo entrou na sua fase mais difícil desde a derrota eleitoral. E sinceramente, o ambiente político brasileiro ficou ainda mais explosivo. Porque enquanto a esquerda tenta transformar a crise da oposição em fortalecimento eleitoral, o bolsonarismo tenta sobreviver à pressão pública, jurídica e midiática crescente. Agora eu quero saber a opinião de vocês. O desgaste de Flávio Bolsonaro pode impactar as próximas eleições? Lula realmente cresce politicamente nesse cenário? A oposição entrou na sua pior crise? E o Brasil vive hoje uma guerra política sem precedentes? Comentem aqui embaixo porque o debate hoje promete pegar fogo. E claro, deixa o like, compartilha esse vídeo com todo mundo e ativa o sino das notificações porque os próximos capítulos dessa história prometem ser ainda mais explosivos.